E aí, pessoal, saiu a lista de relacionados do Grêmio para o enfrentamento contra o Brasiliense. Tem retorno, tem ausência importante e tem algumas curiosidades que nós precisamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais dessa importante atividade. Gente, saiu a lista de relacionados do enfrentamento para o enfrentamento entre Grêmio e Brasiliense pela Copa do Brasil na quinta-feira, amanhã à tarde, na verdade. Tá? E o que eu posso falar sobre isso? Eu vou passar a lista e depois eu vou pontuar as questões importantes, sejam de retorno, sejam também de alguns desfalques que me surpreenderam muito. Vamos lá. Goleiros, Adriel e Paulo Vitor. Laterais, Cortez, Diogo Barbosa, Rafinha e Wanderson. Cortez, Diogo Barbosa, Rafinha e Wanderson. Zagueiros, Pedro Jeromel, Walter Kahneman e Paulo Miranda. Zagueiros, 3 relacionados, Jeromel, Kahneman e Paulo Miranda. Volantes, Fernando Henrique, Lucas Silva, Maicon, Thiago Santos e Vitor Bobsin. Fernando Henrique, Lucas Silva, Maicon, Thiago Santos e Vitor Bobsin. Meias, e aqui colocados como meias na relação do Grêmio, Jean-Pierre e Jonathan Robert. Atacantes, Diego Souza, Ferreira, Gui Azevedo, Léo Chu, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. Vamos lá? O que a gente pode colocar? Primeiro, saudar o retorno de profissionais importantes. Rafinha, Ferreira, Luiz Fernando e Diego Souza, afastados por Covid, estão de volta. Outro que retorna é Maicon, mas aí não teve nenhuma relação com Covid, os primeiros sim. As ausências que mais apareceram pro nosso olhar. Eu fiquei com 2 especiais e uma terceira que eu preciso descobrir. Guilherme Guedes e Juan estão fora da lista. O lateral esquerdo, Guilherme Guedes, que jogou no último domingo, e Juan, que colocou nas redes sociais que estava com alguns sintomas de gripe, que por isso esteve fora, mas disse que não tinha nada com Covid, então a gente está com essa e tem essa informação, mas o que fica disso é que o Juan repete, então a gente fica um pouco preocupado com ele. Outro que está ausente, e parece que por uma questão muscular, é Churin, ele mesmo. Churin, que foi muito mal naquele primeiro tempo, também fora da lista, né? E aí a gente se preocupa. O que eu posso falar sobre isso? A questão do Juan, que teve amidalite, a gente sabe, não positivou, é uma questão meramente física, né? Porque ele tá com uma amidalite, isso incomoda, a gente sabe, febre e tal, então é físico. A questão do Guedes é técnica. O trabalho do Grêmio não vê ainda em Guilherme Guedes a liberação disso. Então, Guilherme Guedes é o terceiro da lista hierárquica dos laterais do Grêmio. Ele está atrás de Cortez e de Diogo Barbosa. Nós vamos falar aqui no time que já me passaram para a gente discutir. Eu, particularmente, achei que o Guedes fosse comparecer mais. E aí eu me refiro à lista, eu nem entro tanto na questão de ser titular ou não, mas achei que iria uma mensagem do Thiago, que é bom que se diga, também é retorno garantido, ele que também foi positivado com Covid e está liberado também nesse momento. Então o Thiago também é interessante, porque ele também faz parte dos retornos, que é tão importante o retorno do Thiago. Então o Guedes é técnico. Segundo essas mesmas informações, ele não tem nenhum problema físico. Com relação ao Churin, neste momento, também se tem a ideia de ser técnico. Então ele está perdendo
muito espaço interno, não tenho dúvida disso, e realmente ele foi, no último jogo, ele foi muito mal. E aí eu vou colocar para vocês o time que me passaram para esse enfrentamento. Prestem atenção, lembrando, o Grêmio não tem o Breno e não tem o Matheus Henrique que estão servindo a seleção. Por isso é que eles não estão relacionados, eles devem jogar domingo, a seleção sub-23 que ontem venceu. Olha o time que me passaram, e aí acho interessante da gente avaliar. O goleiro seria Paulo Vitor. Aí nós teríamos Rafinha, Jeromel, Walter Kahneman e Bruno Cortez. O meio-campo com o Thiago Santos, Maicon no lugar do Matheus Henrique e não Fernando Henrique. Esse é um ponto importante também da gente conversar, porque os volantes que estão lá são Fernando Henrique, Vitor Bobsin, Lucas Silva, Maicon e Thiago Santos. Então, o Thiago Santos confirmado, Maicon como segundo homem e na meia ele, Jean-Pierre. Aí na frente, também curiosidades, porque o time que me passaram tem já Jonathan Robert como titular pelo lado direito. Jonathan Robert está encantando todo mundo. E ele passa a ser titular, ou seja, ele passa na frente do Léo Pereira e ele passa na frente, por que não dizer, também do Gui Azevedo. Então nós temos Jonathan Robert confirmado ali e na frente, ou mais na frente, ou junto com Jonathan Robert, os dois titulares da posição, o Diego Souza por dentro e o Ferreira aberto pelo lado esquerdo. O Grêmio teria Paulo Vitor, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Cortez, Thiago Santos, Michael Jean-Pierre, Jonathan Robert, Diego Souza e Ferreira. E aí, vocês lembram do primeiro conteúdo do dia, quando eu falava do time dos sonhos? Deste time aqui, nós teríamos o Breno como desfalque, por estar na seleção, o Matheus Henrique como desfalque e o Douglas Costa como desfalque. E o time é esse. Então o time titular dos sonhos é Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman. Eu quero o Guilherme Guedes, mas claramente só eu quero o Guilherme Guedes, ou alguns torcedores. O Cortez é o titular da posição. Aí Thiago Santos, Matheus Henrique, que não joga para o Michael jogar, e Jean-Pierre. O Jonathan Robert, óbvio, daria lugar o Jonathan Robert daria lugar tranquilamente para o Douglas Costa, ninguém discute isso, Diego Souza e Ferreira. O time do Grêmio, então, tem 3 desfalques para o enfrentamento contra o Brasiliense amanhã à tarde pela Copa do Brasil. Interessante da gente avaliar, eu acho muito legal, porque a gente começa a partir daí a notar que o Grêmio vai se ajustando, vai se arrumando e como é importante o retorno desses atletas. O Grêmio que teve, como eu disse, muitos retornos, então a partir de agora a gente vai poder avaliar. O jogo vem aí, mas o Grêmio está forte para o jogo, acho que bem mais forte inclusive do que o jogo de ida, quando ainda tinha todos aqueles casos de Covid. Vamos ver o que vai acontecer, mas vamos saudar aí a volta de Jeromel e Kahneman, vamos saudar a volta de Rafinha, a volta de Ferreira, a volta de Diego Souza, vamos esperar uma grande atuação do Jean-Pierre e o Grêmio que faça uma grande vitória e amanhã a gente vai estar aí para contar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.